Diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo de número 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública, por isso decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua igreja. E obrigado, Senhor, por esse culto que o Senhor já tão abençoou, com a Tua presença manifesta, por meio de cada hino, por meio de cada oração e por meio de cada gesto. Pedimos que o Senhor ainda nos abençoe, agora por meio também da Tua palavra, que ela encontre lugar em cada mente e coração e produza o fruto pelo qual foi enviada, fruto de salvação. Essa é a nossa oração, para a Tua glória mesmo, e em nome de Jesus. Amém. Essa cantata tem como título Ainda Seria Natal. Você sabe que Natal significa nascimento. Por exemplo, quando a mulher grávida vai fazer o pré-natal, o exame pré-nascimento. E no nosso caso, Natal é nascimento e nascimento de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Messias, o nosso Senhor, o nosso Cristo. Bíblica e teologicamente, nós celebramos, na verdade, o dia em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Interessante que o texto não diz que Maria se achou grávida de José, mas o texto diz que ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, não foi introduzido ou introduzida no ventre de Maria uma semente de Adão, mas foi introduzida no ventre de Maria uma semente divina, de modo que o Filho de Deus, que existia com Deus antes da fundação do mundo, eternamente gerado e, portanto, Deus, no ventre de Maria, se tornou carne. Assumiu Ele que existia desde eternamente em forma de Deus, assumiu agora a forma humana, recebeu no ventre de Maria carne, osso, sangue.
se tornou como um de nós, com exceção de não ter nascido em pecado. Em Jesus, em seu nascimento, em sua concepção, no ventre de sua mãe, Deus veio habitar conosco. E é por isso que o evangelista interpreta o nascimento virginal de Jesus como cumprimento de uma profecia de Isaías, que dizia que o Messias teria também como nome Emanuel, que significa Deus conosco, como é citado no versículo de número 23, a virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, Deus com a gente. Deus veio habitar entre nós, em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas fragilidades, em meio às nossas tribulações, em meio aos nossos pecados. Deus se fez homem. Deus se tornou como um de nós na pessoa de Jesus Cristo. Deus está conosco. Louvado seja o nome dele. Pergunta que fica, irmãos: quais são, na prática, as implicações de Deus ter vindo habitar entre nós? De Deus ter assumido corpo humano e ter pisado com os seus pés essa terra que a gente pisa. O que muda? Saber que Deus veio habitar entre nós. Bom, primeiro, Deus Emanuel, Deus conosco, significa que Deus nos visita nas nossas aflições. O Deus conosco fala conosco. Você certamente já viveu os seus dias de aflições. Você certamente já viveu os seus dias de angústia. Se eu desse oportunidade para cada um teria um dia de angústia para contar. Pastor, tal dia que aconteceu tal coisa, esse dia foi um dia de angústia. Nesse dia eu me senti aflito. Nesse dia eu me senti como Davi, que escreveu aquele salmo, que ele gostaria de ganhar asas e voar para um lugar onde não fosse encontrado, mas eu não podia, porque tinha uma luta a enfrentar. Por fora até me fazia de forte, mas só Deus sabia como eu estava do lado de dentro. A aflição que eu sentia, a minha angústia, a minha aflição, a minha dor, pois provavelmente José se sentiu assim, mas a gente não percebe quando lê esse texto, porque nós o lemos com lentes natalinas, como se fosse um presépio, com luzinhas, cantos natalinos, e não percebe o drama que estava envolvido aqui nessa história. Maria, uma menina, talvez com 13, no máximo 16 anos, prometida em casamento. Ela era uma noiva que já tinha a família assinado um contrato de casamento com José. José provavelmente já tinha pago os dotes, estava tão somente esperando o dia de receber Maria em casa,
e consumar o ato, e de repente José olha para a sua prometida, ela está de barriga. Está de barriga, moça. Se hoje seria um constrangimento, naquela época podia dar em morte. Porque perguntariam para o José, é seu? Ele ia responder, não, não é meu. Então de quem é? Então Maria teria que ser levada à vergonha pública, a desmascaramento público, e era raro, mas podia acontecer também um apedrejamento. E José não queria que isso acontecesse. José era homem justo e, pelo jeito, não apenas justo, mas misericordioso, amoroso, e ele então intenta no seu coração um plano: eu vou fugir, eu vou embora secretamente, como se eu estivesse a abandonando, assim não tem como me perguntar, assim não tem como culpar Maria, eu vou embora. Mas à noite, Deus não perde tempo, um anjo do Senhor lhe aparece em sonhos e lhe diz no versículo de número 21, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo, é de Deus essa história. Então não temas receber Maria, a sua mulher. Deus falou com ele. Aí no versículo de número 24, despertando do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, porque quando Deus fala, todos se calam. Se cala a voz da angústia. Quando Deus fala, se cala a voz do medo. Quando Deus fala com você, se calam as vozes das dúvidas. E aí então você sabe o que tem que fazer. Se você vai fazer ou não vai fazer, aí é outra história. Mas que você sabe o que tem que fazer, você sabe porque Deus falou com você. Deus não te deixou no escuro, envolto em meio à confusão. Deus falou ao seu coração. Como diz o Salmo 25:8, o Senhor é bom e justo, por isso ensina o caminho aos pecadores. Interessante, aos pecadores. Ele não diz aos justos, aqueles que se pensam justos, mas inclusive aqueles: Senhor, estou muito envergonhado, errei o caminho. Mas eu sei que o Senhor, daqui mesmo onde eu estou, o Senhor pode me ensinar o caminho de volta, o caminho para a rota. E a Bíblia diz que o Senhor não lança em rosto, mas o Senhor ensina. O Senhor instrui o caminho que devemos seguir. O Senhor nos guia com os seus olhos. O Senhor é bom e cheio de misericórdia. Então Deus conosco, Deus nos visita, Deus fala conosco. Mas não apenas isto, Deus se importa, porque você já reparou o quão pequenos nós somos, o quão irrisórios. Cada um de nós aqui, por mais especial que seja, de fato, ou que se sinta, cada um de nós aqui é apenas um de 7 bilhões. Apenas um de 7 bilhões da mesma espécie. E aos olhos de Deus, com o mesmíssimo valor, porque não importa onde você nasceu, você, como os outros 7 bilhões, foi feito à imagem e semelhança de Deus, e isso te
atribui valor intrínseco a qualquer ser humano, a qualquer pessoa. Por mais que ele esteja na sarjeta, ele continua tendo uma aurora de dignidade, porque é um ser humano. Foi feito à imagem e semelhança de Deus, vale mais que o mundo todo. Um ser humano vale mais que o mundo todo. Tanto é que Deus enviou o seu Filho para salvar esse ser humano. Por menos que ele se sinta, como, por exemplo, uma vez escreveu Davi: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites, para que se importe, para que se lembre. Mas Deus se importa, Deus se lembra, e Deus salva. Deus se importa, Deus se lembra, e Deus salva. Nos salva, não primeiramente do inferno depois da morte, mas nos salva primeiramente do que pode nos levar para o inferno após a morte. Mas não só isso, mas pode trazer muitos infernos para a nossa vida antes da morte: o pecado. Se alguém um dia perguntar assim para você: vocês ficam com essa história que Jesus nasceu, que Jesus veio ao mundo para salvar, mas veio nos salvar do quê? Resposta: do pecado, daquilo que pode fazer da nossa vida um verdadeiro inferno. O pecado faz da vida um inferno. E foi exatamente desse inferno, desse pecado, que Jesus veio nos salvar. É o próprio texto que diz, versículo de número 21, ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo do quê? Na minha Bíblia está escrito: ele salvará seu povo dos seus pecados. É dos nossos pecados que a gente precisa ser salvo. E é dos nossos pecados que ele veio nos salvar. Ele nos salva porque ele se importa. Apesar de tudo, a despeito de tudo, ele se importa. É como diz aquela canção: eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é para mim. Até que um dia, seu amor senti, sua imensa graça recebi, descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Então tem vezes assim que você olha para os seus problemas, para as suas aflições, para as suas angústias, e te dá um desalento, porque você diz assim: ok, mas quem é que se importa? Pois é, aquele que mais importa, que se importe, se importa. Aquele que mais importa, que se importe, se importa. É como diz o próprio Senhor que se importa, em Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, habito num lugar alto e santo, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Você está triste? Você está contrito? Deus está perto de você para avivar o teu espírito.
ele não pisa no pavio que fumega, nem quebra a cana já quebrada. E terceiro, irmãos, Deus conosco significa que Deus habita conosco para transformar vidas e mudar histórias. Se tem uma coisa que Jesus é especialista em fazer, é mudar histórias. Mudar histórias. A história estava vindo para esse caminho, passou por Jesus, mudou. Se tornou uma outra história. O texto termina, versículo 25, dizendo: mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Jesus. Jesus nasceu, e você sabe que a partir desse dia a história do Ocidente foi dividida em duas: antes de Cristo e depois de Cristo. Mas não apenas a história do Ocidente foi dividida antes de Cristo e depois de Cristo, mas a história de Simão foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, e depois de Cristo ele passou-se a chamar Pedro, Rocha. A história de João, que foi chamado junto com o seu irmão Tiago de filho do trovão. Temperamento difícil. Mas depois de Cristo, ficou conhecido como mesmo o apóstolo do amor. Jesus transformou ou não transformou? Mudou a história ou não mudou? Onésimo, pouco falado. Onésimo significa útil, mas antes de Cristo ele se mostrou inútil. Mas depois que Jesus chegou, aí ele fez jus ao nome, e Paulo diz: ele te será muito útil. Já tem sido útil a mim. Jesus mudou também a história de um escravo. Jesus muda histórias. Você diz assim: pastor, queria tanto experimentar uma nova história. Pois é possível, irmão. A boa notícia é que em Cristo Jesus é possível. É possível uma nova história. Não importa quem seja, não importa onde a história tenha desembocado, é possível, a partir de Jesus Cristo, uma nova história. Há esperança para você. Agora, você quer uma nova história, mas escrita não pelos teus dedos? Uma nova história escrita de fato pelos dedos de Deus? Você tem coragem de entregar uma folha em branco para Deus e dizer assim: isso aqui é a minha vida, Senhor. Pode escrever uma nova história. Você gostaria de fazer isso? Então experimentar uma nova história escrita por Deus. Uma história bonita, uma história de vida, uma história de salvação, uma história digna. Não importa o que tenha acontecido antes, é possível. Mas eu preciso te avisar de duas coisas. Primeiro, Deus escreve uma nova história para a gente, mudando a gente. Porque Ele nos aceita como a gente é, mas não para deixar como a gente está. Porque senão não tem história nova. A história nova começa dentro de nós, a partir do momento que Ele vai nos fazendo outro, vai nos fazendo novo. Aí nos tornamos personagens de uma nova história escrita por Ele, autor da nossa vida. Então, salvação significa transformação. Segundo, irmãos, vai doer. E vai doer bastante. Porque tem algumas sujeiras que estão debaixo do tapete. E é fácil limpar. É só levantar o tapete e dar uma varridinha, está limpo.
Mas tem outras que estão incrustadas há tanto tempo na mente, no coração, na alma, que aí é só o fogo do ourives, é só o sabão do lavandeiro, é só o sangue de Jesus que queima, mas purifica. Então vai doer, não tem como não doer, vai doer, e vai doer bastante, mas aguente, suporte, porque no final você vai sair melhor. Você vai sair melhor para Deus, você vai sair melhor para os outros, e você vai sair melhor para você mesmo. Porque aquele que está em Cristo, disse Paulo, é nova criação, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e absolutamente tudo se fez novo. A começar do lado de dentro. E aí a mudança vai acontecendo também do lado de fora. Teve uma vez que perguntaram para nossa filha Manuela: você sabe qual é o significado do seu nome? E ela respondeu: Deus com a gente. E a gente colocou de fato esse nome, Manuela, porque Deus foi com a gente numa gravidez muito difícil. E eu sei que você que está em Cristo e Cristo em você, também tem uma história parecida para contar, porque Deus também tem estado com você. Deus tem falado com você. Deus tem se importado com você. Deus tem também mudado você. Por isso, aquele que foi chamado de Jesus, porque é o nosso Salvador, de Cristo, porque é o Messias tão esperado, e de Emanuel, porque é Deus conosco, seja a glória, hoje, neste culto e para sempre, e que Deus nos abençoe. Amém. Amém.